Amados em Cristo, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir um pouco sobre a necessidade de conhecermos a Palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida pessoal. Pois, amados em Cristo, a Palavra de Deus é responsável pelo funcionamento de todas as coisas. Isto, todavia, não significa que necessariamente tudo o que acontece é porque Deus quer, mas, com certeza, tudo passa pelo seu conhecimento. Para desenvolver uma boa intimidade com Deus, é necessário que conheçamos a sua Santa Palavra. Ela é o manual que nos dirige no caminho revelado por nosso Deus eterno. E um dos pontos constantemente questionados é com relação à utilidade e à eficiência da Palavra de Deus. Muitos questionam traduções, o tempo em que foi escrita, a linguagem original e mais uma série de coisas. De fato, reconhecemos que há necessidade de um mínimo de conhecimento histórico sobre a formação da Bíblia. Mas o mais importante, amados, é crer nas afirmações ali contidas. Pois ainda que escrito num longo período por Moisés e os profetas, no que diz respeito ao Antigo Testamento e pelos evangelistas e apóstolos que escreveram o Novo Testamento, toda a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus. A Palavra de Deus é infalível e o que a Palavra de Deus afirma não passará, como disse o Senhor Jesus Cristo. E sua utilidade é inquestionável em todas as épocas. Portanto, amados, toda pessoa que deseja ter uma vida plena e feliz deve reconhecer que é muito importante ter a Bíblia como base para a meditação diária, sabendo que ela nos torna sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo e nos capacita para toda boa obra. Devemos fazer das Escrituras Sagradas nosso conselheiro, guia, mentor e fonte de conhecimento para ter uma vida muito feliz aqui na terra e plena na eternidade. E o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, conforme 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A Johnny vai nos trazer um cântico. Para os montes olharei, de onde me vem salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor na criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora
Amados em Cristo, se vê com clareza que o estilo de vida em que a humanidade se encontra tem muitas consequências nocivas para a sociedade como um todo. Multidões estão morrendo precocemente sob a influência da banalização sexual, das drogas, do álcool, do ódio e da violência das guerras, e da vida sem limites, sem regras, onde se diz: sou dono de mim mesmo e faço o que der na telha. E ainda que parte dessas pessoas se livram da morte, muitas vezes ficam com sequelas físicas e mentais, sofrem limitações, doenças físicas e psicológicas, e muitos acabam presos. Tudo isso é resultado de ilusão e grande engano de muitas pessoas que caíram na tentação de acreditar na mentira do diabo, que a vida dirigida pela palavra de Deus é uma chatice e acaba com a liberdade. Quando, na verdade, amados, viver de acordo com a Bíblia Sagrada nos conduz a viver o melhor desta terra, libertos do pecado. Não nos basta intervir nessa situação criando regras de certo e do errado, ampliar a punição, criar leis mais severas. É preciso evangelizar as pessoas, criar condições para que o Espírito Santo opere a fé em Jesus Cristo e assim passem a experimentar o amor de Deus, tornando-se assim pessoas capazes de perceber em suas vidas o quão divertido e agradável é servir ao Senhor, nosso Deus. Esta é a missão de Deus, salvar pessoas, dada à Igreja de Cristo e, portanto, a cada cristão, membro desta Igreja, e assim sendo então também igreja, pois pela fé somos capacitados a agradar a Deus, a guardar a palavra do Deus eterno, capazes de vencer o maligno e o sistema pecaminoso que domina a pessoa quando está longe de Deus. O apóstolo Paulo aconselha a Timóteo a não permitir que alguém o desprezasse por ser um cristão jovem, e para isso acontecer, deveria ele ser um exemplo para os fiéis. Isso conforme a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. E amados, as pessoas cristãs, indiferente de suas idades, são capacitadas pelo Espírito Santo a influenciar pela vida que levam as pessoas em sua volta. Fazer, portanto, a diferença, pois podem conduzir pessoas para Jesus Cristo por inspirarem confiança na palavra de Deus e nas próprias promessas de Deus. Se tornam, assim, referência do que é correto e do que está em acordo com a palavra de Deus. Contudo, não é preciso seguir sozinho. Não é necessário continuar a caminhada ferido, machucado. A palavra de Deus tem conforto em abundância para aqueles que se refugiam nela, pois além de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo, traz a nós consolo e esperança. E a palavra de Deus é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Muitas vezes perdemos o sono ou ficamos acordados por diversos motivos. Na maioria das vezes a insônia é causada por preocupações e estresse. E ainda que isto seja o motivo principal,
podemos escolher no que pensar. E não há nada melhor do que pensar na palavra de Deus. E no Salmo 119, versículo 148, o salmista relata a sua experiência. Ele ficava acordado, amados, por diversas vezes para meditar na palavra, nas promessas de Deus. Refletir nas promessas de Deus, amados. Assim, então, se firma nas palavras contidas na Bíblia Sagrada. E é, com certeza, um remédio para a alma e uma motivação para a vida diária. E como é importante de, ao invés de focar no problema ou na dor, colocar toda a atenção naquilo que o Senhor Deus já fez e continua a fazer e prometeu nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos revigora. Nossa fé será fortalecida se assim procedermos e nossa alma consolada na esperança que não nos ilude ou confunde. Amados, a palavra de Deus também nos ensina a sermos insistentes na oração. Jesus usou de parábolas para ensinar sobre a insistência na oração e nunca desanimar. Destacamos hoje a parábola da viúva e do juízo iníquo, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Também conhecida esta parábola como a parábola da viúva perseverante ou da parábola da mulher persistente. Um dos grandes males da nossa geração, amados, é querer tudo para pronta entrega. Não se quer investir tempo com o propósito de alcançar objetivos. Não se quer parar para conhecer as Escrituras Sagradas. Todavia, no Salmo 119, versículo 97, o salmista nos mostra um caminho diferente. O seu amor pela palavra de Deus o levanta, então, a investir tempo meditando no que ela diz. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Não é um amuleto, uma crendice ou um monte de regras. Por meio da sua santa palavra, o Senhor nosso Deus criou todas as coisas. E assim, qualquer que seja a nossa necessidade, ela pode ser suprida através da palavra de Deus. E o que nos levará, então, a jubilantes louvar sempre o nosso Deus. Por isso, cantamos. Ó terra, só celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, ó Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus, não é seu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos sua grei, e por seu largo sua lei, nós pastoreia sem cessar, jamais
Que assim a graça do Senhor Jesus os abençoe, o amor de Deus os motive a amar a Ele e as outras pessoas também. E o Espírito Santo sempre nos mova para viver a verdade que está na Palavra de Deus. Tenham uma boa jornada pela frente. Amém.